Amai os inimigos. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Espírito Antônio Carlos. Apresentação. O Espírito Antônio Carlos, um estudioso companheiro que ora vive no plano espiritual, querido por muitos, considerado talentoso por tantos, tem deixado seus fãs curiosos para saber quem ele é ou quem foi. Nosso amigo não gosta de cultuar nomes, acha que eles valem apenas para sermos denominados por um determinado período. Mas, apesar dessa observação, falemos um pouco de Antônio Carlos, é assim que o conhecemos hoje. Em sua última passagem pelo plano físico, Antônio Carlos exerceu a medicina e desencanou nos primeiros decênios do século XX. Nos seus primeiros tempos no plano espiritual também se dedicou à medicina. Depois, ao recordar-se do passado, compreendeu que tinha de realizar algo de bom para a literatura. No passado, junto comigo, havíamos ambos nos equivocado, escrevendo livros confusos e passando informações errôneas. Temos Antônio Carlos e eu uma afinidade muito grande, pois já estivemos juntos por diversas vezes, tanto no plano físico como na espiritualidade. Para escrevermos o primeiro livro, treinamos 9 anos consecutivos. Antes da edição da primeira obra e, posteriormente, das demais já editadas, cada livro é reescrito 5 vezes, em média, além de passar por várias revisões. Antônio Carlos sempre me pediu para sentir sua vibração e que sempre o distinguisse assim, já que a aparência, como o nome, não é nada. Vejo sempre desta maneira: é alto, forte, aparentam 60 anos, cabelos ralos, finos, repartidos de lado, traços fortes, olhar bondoso. Nunca o vi rir, mas sorri muito, aquele sorriso carinhoso com os lábios fechados. Fiz a ele algumas perguntas, as que costumeiramente me são feitas, e que eu também não sabia. Obtive as seguintes respostas, que, agora, transcrevo aos amigos. Você pretende escrever um livro sobre sua última encarnação? Minha última passagem pelo plano físico foi muito simples. Já pensei nisso, mas ainda não achei uma maneira interessante de escrevê-la. Reencarnei em uma família de classe média, fui presbiteriano. Estudei com facilidades e exerci a medicina com amor. Talvez venha narrá-la, mas temo que não fique do agrado dos nossos queridos leitores. Quais são seus planos para o futuro? Tenho alguns romances que quero passar para Vera, minha companheira de trabalho. Tudo que começa tem um final. E fazendo que, um dia, poderemos, ela e eu, dizer, pronto. Está feito. Tenho planos, sim, quando a médium Vera desencarnar, pararei com esta atividade e irei reencarnar, pois tenho algo muito importante para fazer no plano físico. Trabalhar com a literatura foi e é muito importante, reparei o que fiz de errado e muito aprendi. Faço este trabalho só com esta médium, pois temos motivos, histórias e vivências juntos. Você se chama mesmo Antônio Carlos? Claro. Sou conhecido assim, se amigos me chamam. Por que não chamar? Qual foi sua maior alegria nestes anos dedicados à literatura? Foi ter visto os livros de a menina Patrícia terem sido aceitos e consolado tantas pessoas. Patrícia é outro afeto ligado ao médium Vera, por muitas encarnações, e que, no plano espiritual, trabalharam e estudaram juntas para que pudessem escrever os livros. Coordenar este trabalho foi a maior alegria. Estavam programados 4 livros. Terminada sua tarefa, Patrícia foi fazer o que planejara. Amigos, os desencarnados também sonham, fazem planos, e nossa querida amiga foi realizar o seu. Hoje, ela trabalha e estuda na espiritualidade e não vem mais ao plano físico. Algumas palavras aos nossos leitores, que aprendamos a amar de forma verdadeira, a nós mesmos e ao próximo, para termos paz e harmonia. Meu abraço carinhoso e fraterno a todos. Setembro de 2001. A ilha. Tortugo, onde está a ruga? Indagou Noel passando a mão na cabeça de uma de suas tartarugas. Você gosta de um carinho, não é? Noel sorriu. Era uma pessoa diferente dos habitantes da região. Louro, olhos azuis, barba longa, alto, forte e considerado sábio pelos vizinhos que tinham poucos conhecimentos e estudos. Mesmo não sendo muito social, era querido, porque estava sempre os ajudando com conselhos e resolvendo os problemas daquela gente simples. Pegou uma folha de alface para dar ao animalzinho. Moravam com ele na ilha 2 bonitas tartarugas. Coma,
Tortugo. Será que você é mesmo macho? Se não for, me desculpe, não quero ofendê-lo. Mané me disse que você é. Quando voltar à civilização, vou pesquisar para ver se suas características são de macho. Não faz diferença a maneira como eu chamo, não é amigo? Você não entende, é o que é. Segurou a folha e a tartaruga comia devagar. Noel sentiu, de novo, a mãozinha suave e invisível em cima da sua. É você, meu filho. Gabriel? Você quer que eu decida? Que volte em frente à vida. Você tem razão, já fugi por muito tempo. Devo retornar. Andou pela margem, olhou o horizonte. Estava clareando e Noel não cansava de olhar para o firmamento. A natureza é bonita demais. Não existe cor mais linda que o azul do firmamento, sorriu. Não devo mais falar sozinho e nem rir. Estranharão, quando eu voltar. A ilha era pequena, fluvial, o rio que a cercava era grande, com muita água limpa e muitos peixes. As árvores eram lindas, a floresta nativa margeava o caudaloso rio. Noel gostava de admirá-lo e também os animais silvestres e até selvagens. Havia por toda a região muitas cobras. Aprendeu rápido a distinguir as venenosas e conhecer todos os peixes. Pescava pouco, só quando queria comê-los. Aprendi a cozinhar, faço peixes de diversas maneiras, lá não farei mais, não terei tempo, balbuciou. A ilha ficava bem no meio do rio, tinha algumas árvores nativas e outras frutíferas. Em um frondoso jequitibá fez um balanço, gostava de ficar balançando. Desfrutar da natureza é muito bom, pena que muitos abusam, pensou. Estava ali há quase 5 anos, amava o lugar. Tinha tudo o que precisava. Uma casinha de um cômodo só, onde tinha o fogão a lenha, um lampião, uma cama e alguns livros. Foi cuidar da horta, tinha plantado diversas árvores e muitas verduras. Tirava seu sustento do rio e da horta. De 6 em 6 meses, recebia um envelope com algum dinheiro e comprava café, açúcar e algumas roupas. Vinha pelo correio que era entregue para os pescadores na vila do outro lado do rio, na margem direita. Noel. Noel. Ele ouviu chamá-lo, largou a enxada, caminhou para a margem e viu Severino, um pescador que morava na vila. Noel veio avisá-lo que o envelope pardo chegou e também ver se você me arruma a erva cidreira. Rosa, minha mulher, quer fazer um chá. Será que você não me dá uns tomates? Você precisa plantar, Severino. É tão fácil e prazeroso cuidar de uma horta. Vou pegar o que me pede e obrigado pelo aviso. O envelope era a carta de Dárcio, certamente ele mandara o que lhe pedira. Severino pegou a erva e os tomates, agradeceu e foi embora. Noel ficou pensando, não tenho por que adiar mais. Vou buscar hoje o envelope. Tenho dó de deixar tudo, ou melhor, receio. É isto, tenho medo. Aqui está muito cômodo. Será que é covardia ou comodismo fugir dos problemas? Ali ele tinha paz e tentava resolver problemas alheios. Ele não os tinha não naquela ilha. Por não vê-los, sentia não ter. Vou acabar de carpir este pedaço e irei à vila. Meia hora depois, pegou sua canoa e remou devagar, cadenciado rumo à outra margem. A vila não era longe. Ele gastava, para chegar lá, uns a 30 minutos quando remava mais depressa, mas Noel gostava de ir devagar apreciando as águas, os peixes e as margens. Para ir ao povoado tinha que remar contra a correnteza, mas o rio não tinha pressa, suas águas vinham vagarosamente. Na volta, muitas vezes Noel deitava na canoa e ficava olhando para cima, vendo as aves, as nuvens, e a canoa vinha devagar como o rio. Como é bom não ter pressa, exclamava sempre. Gostava de sua canoa, quando viera, comprara essa e já a reformara muitas vezes e pintava sempre de vermelho e azul. Não avistava a ilha da vila, o povoado era pequeno, com 2 ruas empoeiradas, as casas eram simples, os moradores quase todos morenos, curtidos do sol que reinava sempre, ali era verão o ano todo. Chegou, todos o cumprimentaram alegres, as crianças o cercaram. Noel, que bom vê-lo, falou Marquinho, um garoto esperto que o visitava sempre. Todos o chamavam só pelo nome. Ele pediu, logo que os conheceu, que não o chamassem de senhor. Estava cansado deste tratamento e agora teria certamente de ouvi-lo de novo. Noel, venha ver minha Neuzinha, ela está com dor de barriga, falou Jovino.
Ele foi e não era médico, mas seus poucos conhecimentos nessa área eram muitos, comparado com os deles. Por ali não havia médicos ou hospitais, só na cidade mais próxima, que ficava distante. Ali usavam muito ervas chás, remédios caseiros. Noel não recusava atender ninguém, tentava sempre ajudar e quando percebia que poderia ser algo mais grave, orientava-os e auxiliava-os a ir para a cidade. Que tem, Neuzinha? Onde dói? Perguntou ele. Aqui, Papai Noel, respondeu a garota. Noel sorriu. Desde pequeno ouvi isto, quando criança se chateava, adolescente quis mudar seu nome, depois se acostumou. Sua mãe o consolava dizendo que ele tinha o nome de um compositor famoso. Noel Rosa, mas isto não o consolava muito, não gostava do seu nome. Ele concordou com a garota, com a barba longa e loura, parecia mesmo Papai Noel, só que sem filhos. Tinha tido Gabriel, que partiu tão cedo. Lembrava muito dele, recordou que um dia seu filho sentou no seu colo e lhe disse, Paizinho, você tem o nome do Papai Noel. E, para ser só falta a barba. Agora não faltava, tinha barba. Será que foi por isso que a deixou crescer? Ou porque não gostava de fazer a barba? Comodismo. Ou para ficar parecido mesmo com o famoso e lendário velhinho? Novamente sentiu a mãozinha, a suave, quente e macia mão sobre a sua que passou pela barriga da menina. Dê a ela chá para vermes. Neuzinha, você vai sarar da dor, exclamou ele. Eles confiavam e a garota ficaria boa como acontecia sempre. Sorriu com os agradecimentos. Foi até a casa do Sr. Benedito, que era o líder da vila e pegou o envelope e voltou para a ilha. Todos olharam curiosos, tinham muita vontade de saber o que ele recebia periodicamente, mas, como ele não respondia, não perguntavam mais. Quando quis sumir, afastar-se da cidade, de todo fez mesmo. Consultou o mapa do Brasil. O país era grande demais, muitos rios, apontou viu que tinha algumas ilhas, resolveu ir para uma delas. Colocou numa maleta só o que achava essencial, algum dinheiro e partiu. No começo a população ribeirinha olhou com desconfiança, com o tempo foi aceito, e agora eram amigos. Não abriu o envelope, chegou à ilha, deixou-o em cima da cama. Fez seu almoço e só depois que se alimentou foi que abriu a carta. Era de Dárcio, seu grande amigo e a única pessoa que sabia onde ele estava. Havia o dinheiro que pediu e o bilhete. Noel, me alegrei muito com a notícia de seu retorno. Quero mesmo lhe passar o cargo para me dedicar à política. Será um prazer enorme tê-lo conosco novamente. Venha o mais rápido possível. Abraços, Dárcio. Olhou o dinheiro. Que coisa. Mudou de novo. Não conheço esta cédula. Acho que é mais que suficiente. As maritacas faziam barulho. Noel levantou-se e foi dar quireira de milho a elas. Muitas aves vinham na ilha acostumadas a receber alimentos e ele tinha o casal de tartaruga. Iludia-se achando que elas lhe pertenciam, eram só vizinhos, os animais ali eram livres. Olhou tudo com carinho, despedia. Resolveu deitar um pouco e ir ao dia seguinte à vila e comunicar a todos que iria partir. Sentiu a presença do filho. Estou fazendo o que você queiras. Será que lá irei sentir você, meu garoto? Sim, meu pai, não deixarei. Sentiu a resposta e o beijo no rosto. Suspirou sentindo muita paz. Que vou levar? Perguntou a si mesmo e respondeu, uma troca de roupa, as outras vou dar para o pessoal da vila. Vou levar estes livros. São minha riqueza. Eram 9 livros que mudaram sua forma de pensar. Lembrava bem do dia em que ganhou os livros. Foi numa tarde que teve uma tempestade forte. Um barco grande a motor se perdeu com uns turistas e ele os acolheu na ilha. Eram 3 homens que saíram para pescar. Afastaram-se do hotel e não sabiam retornar. Noel lhes deu alimentos e ficaram conversando. Eles estranharam por encontrar ali sozinho uma pessoa de conhecimentos. A tempestade passou e Noel ofereceu-se para guiá-los até o hotel. Irei com vocês no barco, amarro minha canoa nele, levo-os e volto. Vou aceitar, se não chego hoje, minha família que ficou na pousada irá apavorar, disse um deles. Quando chegaram ao hotel, quiseram lhe pagar o favor. Noel recusou. Então um dos homens lhe deu um embrulho, achou que era roupa, ia recusar, quando o ofertante falou. São livros, gostara de lê-los, eles mudaram minha vida para melhor,
Creio que o ajudarão também. Gostava de ler, mas fazia tempo que não lia nada. Às vezes lia algumas notícias dos jornais na vila porque eles lhe pediam para explicá-las. E, por elas, tinha a impressão que a humanidade estava ficando cada vez mais confusa. Chegou à noite na ilha. No outro dia, logo que clareou, pegou os livros e examinou-os. Eram de um escritor francês, Allan Kardec, sua coleção e mais 2 de estudos sobre o espiritismo. Noel começou a ler. Depois de lê-los, voltou a reler estudando-os. Começou então a ver os fatos de outra maneira, a vida de outro modo. Numa noite, sonhou com o filho Gabriel, que havia falecido. Ele o beijou, abraçou e falou: "Paizinho, amo." "Eu também o amo", respondeu. "Amai, pois os inimigos", exclamou o filho. Acordou e teve a certeza de ter se encontrado com seu garoto. E passou então a senti-lo. Escutava sua vozinha, sentia sua mão. Numa tarde, o sol estava muito forte. Noel deitou-se um pouco, orou e seu espírito afastou-se do corpo. Assustou-se, mas ao ver o filho tranquilizou-se. Ficou de pé e olhou seu corpo deitado. Estranhou, estava com 30 anos e parecia ter muito mais com aquela barba até o peito. Olhou para o Gabriel, estava como desencanara, rosado, olhos azuis, lábios vermelhos. Este lhe sorriu com carinho e falou: "Oi, papai. Foi você que fez isto?" perguntou Noel. "Ajudei-o. Você saiu do seu corpo consciente." "Sonho?" "Não é sonho. Somos espíritos e vestimos algumas roupagens. Isto é, meu espírito reveste o perispírito, cópia do corpo físico que usava. Vivo assim, porque estou desencanado. Você se afastou com seu perispírito do seu corpo carnal que está aí deitado. Vê este cordão. Está preso a ele, isto é, está encarnado. Encontramo-nos sempre e conversamos, quando seu corpo dorme, e que recorda como sonho. Saindo assim, consciente, lembrará de nossa conversa e poderá meditar sobre o que dialogamos. Li sobre isto, mas sentir é diferente. Estamos iguais e quero lhe dar um abraço." Senti-lo. Abraçaram-se com carinho. "Papai, quero lhe falar. A morte do corpo não acaba conosco. Continuamos vivos, com nossa individualidade e sentimentos. Continuo amando você. Foi tão bom você ter ganhado estes livros, conversar comigo e não ter medo." Falou Gabriel. "Você quer me pedir algo?" perguntou Noel. "Como sabe? Todas as vezes que me pedia algo colocava as mãos para trás, nas costas." Gabriel riu. Era uma criança de rara beleza quando no físico e continuou lindo por estar equilibrado, harmonizado. Respondeu calmamente: "Quero, papai, que volte. Precisa cuidar do que Deus lhe confiou." "Dácio não está fazendo?" indagou Noel. "Ele não é dono", respondeu Gabriel. "Aqui tenho paz", exclamou Noel suspirando. "Aprender a ter paz é conquista nossa. Quem o faz consegue independente do lugar em que esteja", respondeu Gabriel. "Meu filho, acho que será um retorno difícil para mim. Quer só facilidades? Cadê aquele homem que enfrentava tudo?" indagou o garoto. "Enfrentava, disse bem, agora não sei." "Pois eu sei. Conseguirá." "É isso mesmo que quer?" perguntou Noel. "É o que precisa ser feito", respondeu o filho. Gabriel colocou de novo junto ao corpo. Noel pulou, abriu os olhos e não viu mais o filho. Ficou pensando por horas neste encontro e resolveu voltar. Escreveu a Dácio pedindo que enviasse dinheiro para o regresso. "Foi por isto que resolvi regressar", exclamou levantando-se da cama. Abriu o envelope de novo e lá estava o dinheiro. Vivera sem ele, ou quase sem, ultimamente usara para beneficiar alguém. Antes achava que ninguém vivia sem dinheiro, sempre tive muito, mas agora penso diferente. Voltando, terei de lidar com a moeda que irei encontrar. Dácio me foi fiel? Devo estar preparado para tudo. Andou pela ilha, olhava com carinho cada pedaço, despedindo-se. Talvez não regressasse mais ali, e se voltasse não seria a mesma coisa. Tudo muda. Este tomateiro que agora está carregado de frutos, morrerá e secará em meses. Tudo modifica. Uns resistem mais, outros menos, e tudo se transforma. As pessoas também. Fatos as fazem mudar, umas para melhor, outras para pior. O tempo deixa marcas.
Se estivermos pertos, vendo as modificações diárias, não as notamos, ou não nos chocam. Se estivermos longe, ao revê-las e notamos estas mudanças de uma só vez, estranhamos e podem doer. Dizem que o que os olhos não veem o coração não sente. Ao retornar, almejamos ver tudo como deixamos, mas isto não é possível. As transformações existem e a decepção machuca. Sei que não vou encontrar as coisas, pessoas como as deixei, e nem se voltar aqui, depois de um período, não encontrarei como está. As tartarugas viviam soltas, eram acostumadas a ser alimentadas, teriam que procurar alimentos e ainda bem que ali os tinham em abundância. Se não chover, vocês minhas plantinhas sensíveis morrerão de sede perto de tanta água, exclamou Noel suspirando e olhando a horta bem cuidada. Vou hoje ou amanhã me despedir do pessoal da vila? Indagou a si mesmo. Vou hoje, agora, decidiu. Ainda bem que não tenho cachorro. Gosto tanto desse animal. Só tive o Bob. O pobrezinho morreu de velho, falou e foi para a margem do rio. Entrou na canoa e remou cadenciado. Chegou, amarrou-a e caminhou para o único bar ali existente. Naquela hora era bem frequentado pelos moradores locais. Todos pararam e olharam-no estranhando o fato de lhe ver 2 vezes no mesmo dia à vila. Aconteceu alguma coisa, Noel? Você está bem? Perguntou Severino. Queria conversar com vocês, por isto vim aqui, respondeu Noel. Resolveu falar logo de uma vez, vou embora. Volto para minha cidade. Amanhã cedo partirei. Silêncio. Ninguém, por momentos, atreveu-se a falar. Continuaram parados, olhando, até que Mané perguntou, por quê? Você não gosta daqui? Amo este lugar, aqui encontrei a paz tão sonhada. Porém, fugir do mundo, da civilização, não resolve nossos problemas. Nos iludimos que não os temos por não vê-los. Ignorá-los é iludir-se. E não podemos viver na ilusão a vida toda. Temos que resolver o que ficou pendente. Noel falou de cabeça baixa, só para si, porque, ao olhar para eles, os viu pasmos, sorriu e continuou a falar. Amigos, tenho que fazer na minha cidade natal. Fiquei longe por muito tempo e devo voltar. Você tem família? Perguntou Benedito. Não, por que então? Indagou Benedito novamente. Noel pensou em responder, tenho inimigos, mas tinha afetos também, amigos. Estava voltando por tudo e respondeu, volto para resolver uns problemas. É foragido da polícia? Quis saber Pedro. Não, Noel respondeu e entendeu que, por não revelar nada do seu passado a eles, seus amigos pensavam muitas coisas a seu respeito. Achando que lhes devia uma explicação, falou, nada fiz de errado, a polícia não me procura. Sou uma pessoa normal, só que não tenho família, meus pais faleceram, era filho único e tinha um filho que morreu num acidente. Desgostoso, quis me afastar da cidade e vim para cá. Gosto da vida aqui, mas preciso retornar para cuidar de alguns bens materiais que deixei um amigo tomando conta. Agora ele quer ser político e eu preciso voltar. Você acha que irá encontrar estes bens? Terá ainda alguma coisa? Perguntou Severino. Não sei, por isso estou voltando, respondeu Noel. Se seu amigo quer ser político, é melhor ficar atento. Político não tem boa fama, alertou Benedito. Existem pessoas honestas na política. Se tivesse mais, nosso país seria melhor, manifestou Mané. Pessoas boas não se sentem bem junto de outras que agem errado, disse Pedro. Os maus às vezes se sobressaem pela timidez dos bons, opinou Noel. Muitas vezes os bons acham melhor deixar para lá, não se envolver. Não deveria ser assim. Tudo já começa na eleição, a maioria joga sujo e os bons acham que não vale a pena, que não precisam disto, comentou Pedro. É pena. Poderia ter mais patriotas na política e fazer deste país um lugar melhor para todos, expressou Noel. Sempre achei que você tinha um segredo. Foi, então, a desilusão de ter o filho morto que o fez abandonar tudo e vir para cá? Eu até o entendo, tive 2 filhos que morreram, sofri e estou aqui, a vida continua. Por que não teve outros? Perguntou Severino. Noel não respondeu, resolveu mudar de assunto e falar de sua partida. Vou embora amanhã cedo. Pedro, quero alugar seus 2 cavalos. Não alugo para amigos, empresto. Mas por que 2? Vai levar muita coisa.
Perguntou Pedro. Não, é que quero que um dos garotos vá comigo à cidade e traga os cavalos de volta. Devemos muito a você, Noel. Melhorou nossa vida. Aprendemos com você a negociar, a entender nossos direitos e vamos sentir sua falta. É um prazer lhe emprestar os cavalos, disse Pedro. Temos a escola porque você a conseguiu, e sempre está conosco quando precisamos. Você volta? Perguntou Mané. Talvez, respondeu Noel. Vou trazer meus pertences e dar a você. Sebastião, como você quer casar, pode ajudar, não é muita coisa. Minhas roupas deixo aqui, vocês repartem. Gostaria de lhes pedir um favor, se ficar muito tempo sem chover, que um de vocês vá lá e lhe ague minhas plantas. Podemos pegar os frutos? Pediu Nelson. Claro. Conversaram por mais alguns minutos e Noé voltou à ilha. Estava triste e chorou. Afastar-se do mundo é fácil, viver sem as tentações, sem conviver é bem mais tranquilo. Viver no mundo convivendo com o próximo, não se corromper e não ser apegado a nada que se julga ser seu é que é difícil. Para viver em sociedade tem que ser corajoso. Porém, ninguém faz nada por nossa morada, a terra, sem participar, sem conviver com os outros moradores desta casa. Que Deus me ajude, suspirou. Dormiu, acordou de madrugada e arrumou tudo para partir. Colocou suas roupas num saco para deixar no bar, os outros pertences, em outro para dar ao Sebastião, colocou tudo na canoa e partiu sem olhar para trás. Não queria ver a ilha pela última vez. Levava no colo uma linda flor, uma orquídea lilás. Quando chegou à margem, Pedro estava esperando-o, ajudou com os sacos. Ramon irá à cidade com você. Boa viagem, Noel, e volte amigo. Deixou os sacos no bar e foi à escola. Maria Inês estava lá. Ele entrou. A escola era um salão com carteiras novas e boas, uma lousa grande, estantes com livros, uma cozinha para merenda e 2 banheiros. Construída com a doação dele, fora um grande presente para os moradores da vila. Bom dia, Noel, falou Maria Inês. Vim me despedir de você. Trouxe-lhe esta flor, exclamou Noel. É linda. Obrigada. Você vai mesmo embora? Não volta? Acho que não volto mais. Maria Inês, quero que você seja muito feliz, respondeu Noel. Eu também lhe desejo felicidades, disse a professora baixinho. Noel olhou. Maria Inês era morena, olhos negros expressivos e sinceros, cabelos longos castanho escuros, não tinha muito estudo, mas era esforçada e sabia ensinar, era professora da escola da vila. Todos gostavam muito dela. Ele sabia que ela gostava dele, os pescadores haviam insinuado, ele nunca a motivou. O único gesto seu de carinho para com ela era aquele, da despedida, em que lhe trouxera a flor. Queria realmente que ela fosse feliz e temeu que ela o esperasse. Maria Inês, você é uma pessoa especial, admiro-a pelo que faz, pelo que é, tenho-a como amiga, mas é só isto. Não viva de ilusão. Estou partindo e não volto mais, os sentimentos bons nos ajudam a viver, respondeu Maria Inês. Não se preocupe comigo, vou estar bem, aqui é onde sempre morei e morarei, gosto da escola e dos meus alunos. Que Deus a abençoe, Maria Inês. Adeus, adeus. Noel saiu e escutou um soluço, sentiu vontade de voltar e acalentar a moça, mas seria pior. Não fizera nada para que ela o amasse, era um amor platônico e ela o esqueceria. Porque às vezes, mesmo sem querer, fazemos outras pessoas sofrerem. Pensou e suspirou triste. Alguns amigos nem foram pescar para que pudessem se despedir dele. Abraçou um por um, montou no cavalo e partiu. Lembranças. Noel nem olhou para trás, esforçou-se para não chorar e pensou, estou ficando chorão. A estrada era empoeirada e os cavalos trotavam cadenciados. Ramon tentou conversar, mas Noel não estava afim. O garoto começou, então, a cantar, depois ficou quieto. Chegaram à cidade, não era grande, mas tinha escolas, médicos, um pequeno hospital e um terminal de ônibus. Vamos parar aqui, Ramon. Noel desceu do cavalo, pegou sua sacola e deu dinheiro a Ramon. Não quero. Noel. O senhor Pedro disse que não era para pegar dinheiro seu, que você não lhe devia nada. Sei disto, Ramon, este é para você. Obrigado. Adeus. Noel andou pela cidade,
Foi ao terminal de ônibus e conferiu o horário. O ônibus para a capital do estado sairia dentro de 2 horas. Comprou a passagem. Estava ansioso e andou pelas ruas próximas à pequena rodoviária. Depois que perguntou as horas para 2 pessoas, resolveu comprar um relógio, mas não achou ali por perto e não quis ir longe. Tomou café num bar, voltou para o ponto de ônibus. Este estava no horário. Quando partiu foi que sentiu que realmente estava indo embora. Abriu o Evangelho no seu capítulo preferido e leu: Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados, mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Mateus 6:14 e 15. Como o ônibus balançava muito, fechou o livro e se pôs a pensar, a recordar. Fora um garoto feliz, mimado pela mãe, gostava de estudar. Era adolescente quando os pais começaram a brigar e discutir, e quase sempre, após as discussões, seu genitor ia para a fábrica onde fizeram um apartamento, e lá, segundo sua mãe, era um local em que recebia suas amantes. Foi uma decepção enorme quando, uma tarde, viu o pai com uma garota no apartamento. Tinha ido lá numa tentativa de levá-lo para casa e encontrou-o com uma moça. Saiu sem ser visto e chorou sentido. Não disse nada à mãe. Sempre havia estudado com vontade, amava aprender e formou-se engenheiro mecânico. Estudou numa cidade vizinha da que morava. Estava todos os finais de semana em casa e seus pais continuavam a brigar. Gostava muito de ir à fábrica de tecidos, era grande, limpa e segura. Os empregados gostavam muito de seu pai, que era bom patrão. Estava ainda estudando quando sua mãe o chamou para uma conversa, e pelo tom era séria. Noel, meu filho, estou doente, ou estamos doentes, seu pai e eu. Ari sempre me traiu, sei e sou covarde, não tive coragem de abandoná-lo. Acho que sou uma pessoa que ama uma vez só. E mesmo sabendo tudo que ele me faz, ainda o amo. Ari, nestas suas aventuras, contagiou-se com uma doença e me transmitiu. Estamos tratando, mas acho que não vamos sarar. Ainda mais que seu pai também tem uma doença grave no coração. É muito triste saber que ele, ao me trair, contagiou-se com este mal e me passou. Nem quis acreditar, mas era verdade. Seu pai organizou os negócios, passou todos os bens em seu nome. Nas suas férias e nos finais de semana aprendeu tudo. O pai o ensinou com paciência. O que o consolava era que os pais agora estavam unidos, não brigavam e tratavam-se com carinho. Sofreram com a doença. Na sua formatura, seu pai foi de cadeira de rodas e teve que sair antes do final, por se sentir mal. Tornou-se apto ao serviço da fábrica, admirou o trabalho do pai, embora seu genitor fosse farrista, tendo várias amantes. Era generoso com os empregados e dava grandes somas de dinheiro para instituições filantrópicas. Seguiu o ritmo de trabalho de seu pai. Dárcio, filho de um empregado antigo e de confiança, que era um jovem advogado, esforçado e inteligente, passou a ser seu secretário e ajudava em tudo. Conhecia Dárcio desde garoto. Naquela cidade de porte médio todos se conheciam. Ficaram amigos. Seu pai sofreu muito, a mãe, embora doente, cuidou dele com carinho. Ari desencanou deixando todos tristes. A mãe, Mara, deixou de lutar pela vida e ele, então, desdobrou-se em cuidados. Viva por mim, mamãe. Preciso da senhora. Não se sinta necessitado de ninguém, meu filho. Seja autossuficiente. Cuida de você. Acredito que só o corpo morre, o meu está irremediavelmente recuperável. Do outro lado da vida, iremos sarar, seu pai e eu. Não quero que sofra por nós, por mim, não quero que guarde luto. Você é tão jovem e está tendo muitas responsabilidades. Seja justo, honesto e bom. Sentira muito a morte da mãe. Trabalhava bastante, não queria falhar e distrair-se com o trabalho. E Dárcio mostrou ser bom empregado e honesto. E havia Luciana, a doce e meiga Eliú, a namoradinha de adolescência. Era a namorada companheira, compreensiva, que não brigava com ele nem quando saía com outras garotas. Estava ao seu lado nos momentos difíceis, ajudando-o na doença de seus pais, entendendo quando não ia aos encontros para ficar trabalhando. Se tivesse me casado com ela, teria sido diferente, falou Noel baixinho.
e um homem que sentara ao seu lado no ônibus perguntou: "Que disse o senhor? O ônibus é diferente?" "Falei que a viagem está diferente, está boa", respondeu Noel, pensando que teria de ter cuidado para não falar mais sozinho. "Vou descer na próxima cidade." "E o senhor, para onde vai?" indagou o homem querendo conversar. "Para a capital." "Vou dormir, estou cansado", falou Noel fechando os olhos e continuou a recordar. Se tivesse casado com Luciana, não teria dado certo. Ela o amava, mas ele não queria bem, era só isto. Achava uma excelente pessoa, mas talvez isto não fosse suficiente. Ela merecia mais, ser amada. E coração vazio pode ser preenchido, era o que dizia a empregada de sua casa e também dava palpite. Luciana é boa, mas muito mole e passiva. Talvez, se o tratasse diferente você não agiria assim. Você a quer bem, mas se aparecer alguém especial, ela será trocada. E apareceu. Mudou para a cidade um gerente de banco e nas férias a sobrinha dele foi visitá-lo. Ele havia visto num barzinho. Nádia era linda, loura, de olhos esverdeados, alta, magra, lábios bem desenhados. Os moços da cidade se encantaram com ela e ele também. No outro dia, encontrou com ela no banco, foram apresentados e ela a convidou para tomar sorvete. Ela aceitou e ficaram conversando, passaram uma tarde agradável. À noite conversou com Dárcio, e lembrava-se bem do que este dissera: "Noel, estou interessado em Nádia, vou paquerá-la e pretendo namorá-la." "Eu também estou interessado nela." Fora a resposta dele. "E Luciana?" perguntou Dárcio espantado. "Espero que Liu não seja problema, não estou casado." "Acho que já perdi. Nádia é muito bonita, mas me pareceu interesseira", opinou Dárcio. Ele não havia importado com o comentário do amigo. Deveria ser despeito. Nunca pensou que alguém pudesse ter interesse no que ele tinha e não nele. No outro dia, telefonou para Nádia e ela lhe disse: "Noel, fiquei sabendo que você tem namorada. Não acho certo sair com você sendo comprometido. Vou desligar e, por favor, não ligue mais." Desligou e não atendeu o outro telefonema que ele fez em seguida. Ele havia pensado nela a tarde toda. À noite encontrou-se com Luciana. Esta ficara sabendo que no dia anterior estivera com a outra na sorveteria. Discutiram e ele aproveitou para terminarem o namoro. Luciana achou que era uma briguinha à toa e ele só pensou em dizer a Nádia que estava livre e foi o que fez. Quando chegou a casa, telefonou a ela, falou que havia terminado o namoro e Nádia respondeu: "Vem aqui agora, estou esperando." Foi e passaram a se encontrar todos os dias e, no final das férias dela, estavam apaixonados. Nádia estudava, cursava o 2º ano de letras. Luciano o procurou e ele não a deixou falar. Disse-lhe que estava amando Nádia e que era grato por ela ter sido boa com ele, mas que não a amava. Ficara triste por fazer Luciana sofrer, mas estava tão empolgado com a nova namorada que não conseguia pensar em mais nada. Foi vê-la na cidade em que morava, conheceu seus pais, eram pessoas simples que tinham dificuldades financeiras, e firmou um namoro. Quando não ia vê-la, era ela quem vinha para a casa de seus tios e, assim, encontravam-se sempre. A moça fazia de tudo para agradar e ele achou que encontrara sua cara à metade. Meses depois ficaram noivos. "Noel", disse-lhe Dárcio traço, "estou com vontade de namorar Luciana. Que você acha? Ela é uma pessoa ótima. Você gosta dela?" "Gosto há muito tempo, mas a ele eu só via você. Agora acho que tenho chance. Luciana e eu estávamos acostumados um com o outro, não nos amávamos. Acho que dará um par perfeito." Ele havia incentivando o amigo. Reformou a casa em que morara com seus pais, mobiliou ao gosto de Nádia. Percebeu que ela gostava de luxo, não viu nisto algo que negativo. Ela parou de estudar, marcaram a data do casamento. Foi uma cerimônia bonita, o enlace dos dois e ele estava muito feliz. No casamento deles, Dárcio já namorava Luciana e pareciam felizes. Passou a viajar muito. Nádia gostava, queria conhecer lugares. Viajaram até para o exterior, chegaram a ficar meses fora. Na sua ausência, Dárcio ficava cuidando de tudo com muita eficiência. Quando Nádia ficou grávida, ele ficou radiante. Ela reclamava muito da gravidez, ele era paciente e aguardava ansioso o nascimento do nenê. Nasceu Gabriel, um garoto lindo,
louro, de olhos azuis. Foi então que se decepcionou um pouco com a esposa. Ela não era boa mãe, queria continuar viajando, saindo de casa e largando a criança com babás. Discutiram, embora a continuasse amando demais, os defeitos dela começaram a incomodá-lo. Nádia era vaidosa, ambiciosa, gostava de se exibir. Ele queria outros filhos, ela não. Darcio casou-se com Luciana, seu amigo estava feliz. Nádia reclamava cada vez mais e era raro o dia que não discutiam. Ele amava demais o filho, garoto inteligente, sensível e muito apegado a ele. Uma tarde, estando ele e Darcio a sós, o amigo havia indagado: Noel, você está bem? Você e Nádia estão bem? Brigamos às vezes, mas tudo certo. Por quê? Olhou para Darcio e sentiu que ele queria lhe dizer algo. Já fazia algum tempo que sentia isto do amigo, que queria lhe falar e não tinha coragem. Resolveu esclarecer Darcio: meu amigo, fale logo o que tem para me dizer. Por favor. Noel, você lembra o Carlos, aquele que tem uma loja esportiva? Sei bem quem é Carlos, fomos amigos quando jovens, mas não afinamos. Ele era arrogante e uma vez brigamos por causa da Luciana. Tome cuidado, Darcio, ele já quis namorar a ele, o havia respondido, tentando sorrir. Tome cuidado você. Noel, ele quer namorar a Nádia. Exclamou Darcio falando depressa. Pronto, disse. Desculpe-me, meu amigo, mas todos comentam pela cidade. Carlos tem paquerado sua esposa e até tem visitado na sua casa, em sua ausência. Ele se lembrava de que havia sentado na poltrona, tomar a água da jarra que ficava em sua escrivaninha, ficar alheio por momentos, depois disse baixinho. Conte-me tudo que sabe, Darcio. Não tinha muito o que contar. Carlos e Nádia estavam se encontrando e todos sabiam. Foi para casa, encontrou Nádia sozinha, a babá fora passear com Gabriel, que fizera 3 anos na semana anterior. Nádia, o que está acontecendo? Disseram-me que você tem se encontrado com Carlos. Ele havia dito com a esperança de que ela desmentisse, negasse e dissesse que o amava. Nosso casamento foi um fracasso, um equívoco. Quero a separação, respondeu ela friamente. Noel sentiu que ia desfalecer, esforçou-se para parecer natural. Você e Carlos. Estamos namorando, amo ele, quero ficar com Carlos. O Gabriel fica comigo, fora sua resposta. Nunca. Sou a mãe e tenho direito. Fico com o meu filho. Nosso. Por isto terá que sustentá-lo, gritou Nádia exaltada. Ele tinha ido para o quarto como um autômato, pegou uma mala, colocou umas roupas dentro e foi para a fábrica. Pediu para limparem o apartamento onde seu pai ficava quando brigava com sua mãe e ficou lá. Foi um período difícil para ele, que sofreu muito. Só então compreendeu que Nádia nunca o amara, casara com ele pelo dinheiro. Ele era a pessoa mais rica da cidade e foi fácil para ela conquistá-lo. Nunca havia negado nada à esposa, que gastava muito com roupas, joias. Ele também ajudava todos da família dela, dava mesada generosa aos sogros. Sentiu muito ao descobrir que nunca fora amada. A notícia foi a principal fofoca por semanas na cidade. Ser traído não é fácil. Por onde ia, parecia que todos comentavam que lá estava o traído, o marido enganado. Ia sempre ver o filho, a babá levava Gabriel até a fábrica ou na pracinha perto da casa aqui fora dos pais dele, onde Nádia continuava morando. Nádia queria dinheiro, ele não quis dar nada. Só ia pagar a babá e dar roupas para Gabriel. Parou de mandar dinheiro à família dela. Discutiam todas as vezes que se encontravam. Ela queria a separação, ele não se negava a dar e só que Nádia queria dinheiro, bens, queria sair financeiramente bem do casamento. Ele não queria dar nada e almejava a guarda do filho. 5 meses se passaram sem que entrassem num acordo. Discutiam muito quando se encontravam ou mesmo pelo telefone. Carlos foi morar com Nádia. Ele havia sofrido muito. A casa que fora dos seus pais agora era ninho de amor da ex-esposa com outro homem. Ele ainda amava Nádia e a aceitaria de volta, se ela o quisesse, mas a ex-esposa parecia mesmo apaixonada por Carlos. Consolava-se com o filho. Gabriel não entendia a situação e pedia para o pai voltar para casa. Nádia telefonou um dia para ele e pediu para se encontrar com ele no escritório de um advogado. Ele foi e pela primeira vez a viu como ela era na realidade, fria, calculista,
Queria falar de dinheiro. Quero a separação. Noel, e a metade de seus bens? Metade? Ele havia perguntado espantado. Somos casados, ou fomos, quero que tenho direito. Não é bem assim, Nádia. Não vou lhe dar metade, nunca. Posso até lhe dar alguma coisa em troca da guarda de Gabriel. Quero que tenho direito, exclamou ela alto. Discutiram e foram embora sem entrar num acordo. Resolveu que não daria nada a ela, não separaria e que queria Gabriel. Resolveu consultar num escritório de advocacia que lhe recomendaram como sendo o melhor da capital. A dor da desilusão foi muita e sofreu. E, aí, houve o acidente. Carlos saiu com o carro da garagem e atropelou Gabriel que, não se sabe o porquê, estava embaixo do veículo. O garoto foi socorrido e desencanou no hospital. Noel havia sentido tanta dor, que algo pareceu arrebentar-lhe dentro do peito. Darcy organizou tudo. Estava no velório quando Nádia chegou chorando. Não chore. Você nunca foi boa mãe. Nunca cuidou dele, a babá foi muito mais mãe que você. Morreu assassinado pelo seu amante. Amante. Darcy o havia acalmado, afastando-o da sala. Não vou tolerar ver Nádia junto do caixão, Darcy, não vou. Ela é a mãe, Noel. Acalme-se, por favor. Ao voltar ao velório, Darcy não saiu de seu lado, confortando-o, consolando-o. Todos o cumprimentavam e poucas pessoas deram os pêsames a Nádia. Ele quis dizer muitas ofensas a ela, gritar seu ódio, Darcy o conteve. Num momento que não havia muitas pessoas ele havia dito. Satisfeita, Nádia? Não quis deixar nosso filho comigo e vocês dois o mataram. Foi um acidente, exclamou ela. Que este assassino não venha aqui, senão mato ele. Exclamava com tanto ódio que Nádia estremeceu. Soube que Carlos saiu da garagem, atropelou Gabriel e foi embora. A babá que viu tudo gritou e um vizinho levou para o hospital. Após o enterro, ele havia ido para seu apartamento na fábrica e ficou sozinho. Sentou-se na cama, sofria muito e as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Sentiu-se abraçado e pensou na sua mãe. Mamãe, onde está a senhora? Sinto sua falta. Já perdi muito, todos que amava, a senhora, papai e agora Gabriel. A morte me ronda, mas não me leva. Queria tanto que estivesse aqui ao meu lado. Pareceu que ouvia os pais brigarem. Ficou tonto, sentiu tudo rodar, foi como na juventude, quando presenciava suas brigas. Lembranças destas discussões vieram fortes. Sentiu que os dois estavam ali com ele, gritando um com o outro. Não entendeu bem que falavam, só que se ofendiam. Pareceu que a mãe acusava o pai, tanto por ter morrido e por não poder estar ao lado dele por mais coisas. Levantou-se, deu murros na cômoda, chutou os móveis e gritou, para. Pelo amor de Deus, parem com isto. Silêncio. Tudo voltou à quietude, só escutou seus soluços. Sentou na cama novamente. Sentiu fraqueza, não havia se alimentado naquele dia e estava sem fome, chorou por horas. Tomou uma decisão, iria embora. Resolveu viajar, pensou em ir à Europa, desistiu, queria ficar sozinho e optou por uma ilha. De uma coisa teve certeza, odiava Nádia e Carlos, agora eram seus inimigos, daria a eles uma pequena amostra de seu rancor, agora, de imediato, iria planejar uma grande vingança. Porque tudo que se planeja com calma se executa melhor. Quando conseguiu dormir, já era tarde, teve um sono agitado, acordou, percebeu que nem havia trocado de roupas, tomou banho, café, se pôs a trabalhar freneticamente, a organizar tudo. Que está fazendo? Noel? Trabalhando tão cedo? Posso saber que se passa? Indagara Darcy. Pode, deve, porque será você que fará tudo de agora em diante. Vou viajar, passar um bom tempo fora, não tenho data para voltar e você vai cuidar de tudo. Acho que será muito bom você viajar. Cuidarei de tudo enquanto estiver fora. Amanhã está marcada a visita daquele advogado da capital, ele vem para acertar sua separação. Devo cancelar? Indagara Darcy. Não. Vou recebê-lo, tem muitas coisas para ele fazer. Que devo fazer na sua ausência? Quis saber Darcy. Vou fazer uma procuração dando-lhe todos os poderes para resolver tudo na fábrica. Ela ficará sob sua responsabilidade. Noel, não quero fofocar, mas devo lhe dizer tudo que fiquei sabendo.
Carlos tem judiado do seu cachorro e Nádia está grávida. Queria tanto o outro filho. E ela, não. Acho que já planejava a separação e que me traía há um bom tempo. Odeio os dois e vou vingar. Eles receberão de volta todo o mal que me fizeram. Nádia deve ter casado comigo por interesse, sempre me enganou. Se ela queria o meu dinheiro, não vai ter. Vou fazer o seguinte, não pague mais a água e nem a energia da casa e deixe que cortem por falta de pagamento. Faça um contrato da casa, como se eu alugasse aquela moradia da fábrica, imobiliada. Este contrato deve ser da data do meu casamento. E que não pago o aluguel há meses. Peça despejo por falta de pagamento. A locação deve ser bem cara. Ou eles pagam ou serão despejados, e lembre-se, todos os utensílios domésticos pertencem à fábrica. Então Carlos tem judiado de Bob. Meu velho cão é um animal educado, bonzinho. Vou agora buscá-lo. Noel, Carlos deu depoimento, disse que não viu Gabriel, que tudo foi acidente, falou Dárcio. Acho que foi, mas isto não diminuiu meu ódio. Tinha ido até sua antiga casa, senti um aperto ao ver a garagem. Tocou a campainha, a empregada, a ex-babá de Gabriel, atendeu, ficou branca e começou a tremer ao vê-lo. Disse apressada, Senhor Noel, não tive culpa. Dona Nádia me mandou fazer o almoço, descuidei de Gabriel um segundo Quero Bob, me traga aqui já, ordenou, interrompendo-a. A babá tratou de fazer o que ele pedia, entrou e voltou rápida com Bob na coleira. Pegou o cachorro, que pulou nele, abanando o rabo contente. Virou-se para a moça e falou, não acho que tenha culpa, se achasse, você iria, sem dúvida, se arrepender muito. Não vou lhe pagar mais se ordenado. Saiu, entrou no carro, colocou Bob no banco de trás e voltou à fábrica. Foi só quando chegou que abraçou Bob e chorou. O cão pareceu que entendia a tristeza do dono, ficou quieto, de vez em quando lhe lambia a mão. Entrou na fábrica com Bob, encontrou Luciana no escritório. Noel, vim ver se você está precisando de mim. Bob. Cachorro esperto. Como está você? Fiquei sabendo que Carlos estava maltratando Bob, fui buscá-lo. Ele não me esqueceu, exclamou Luciana. Bob pulou nela lambendo suas mãos. Ele já está velho. Não sei o que farei com ele, mas com Nádia meu cachorro não fica. Darcy me falou que você vai viajar. Acho que é o melhor que tem a fazer. Fico com Bob, o levo para casa. Darcy e eu cuidaremos dele. Nisto Darcy entrou no escritório e confirmou, Noel, deixe Bob conosco, gostamos de cachorro, cuidaremos bem dele. Não sei nem como agradecer-lhes. Confio Bob a vocês. E Luciano havia levado. Parou de pensar e ficou olhando a paisagem pela janela. Noel acabou por dormir, o barulho monótono do ônibus lhe deu sono. Sonhou com Nádia, que viajavam de navio. Ela estava muito bonita, encontravam-se na piscina, dia claro, muito calor. Nádia pulou na água, chamou para que mergulhasse e lhe jogou água. O ônibus deu um solavanco. Noel acordou assustado, pulou. Um garoto que sentara ao seu lado ria gostoso. Puxa, o senhor se assustou. Não aconteceu nada, acho que foi um buraco na pista, tem muitos por aqui. Noel riu também. Lembrou do sonho. Fora orgulhoso no passado, achava que era impossível não ser amado, amava e tinha a certeza de que era também. Não compreendera que Nádia era interesseira, talvez ela até tenha tentado amá-lo. Mas coração vazio pode ser preenchido e ela encontrou Carlos. Foi feliz com ela, não podia negar. No início do casamento passaram bons momentos juntos, fizeram muitas viagens agradáveis. Suspirou. Desculpe-me se ri do senhor, é que foi engraçado o pulo que deu o susto que levou. Não quer comer? Aceito uma bolacha. Ofereceu o garoto rindo. Obrigado, não quero, não estou com fome, mamãe comprou muita coisa para que comesse na viagem. Pode pegar, o garoto falou gentilmente. Noel pegou uma bala, agradeceu e o menino se pôs a conversar. Escutou o paciente, de vez em quando dava uma opinião. O garoto desceu logo e Noel ficou sozinho no banco, adormeceu de novo, estava cansado e ansioso para chegar logo. A viagem. Noel acordou quando chegou ao seu destino, estava com fome, mas foi primeiro verificar os horários de ônibus. Teria que ir até a capital do seu estado e depois tomar outro para sua cidade.
Ficou decepcionado, só poderia continuar viajando no outro dia pela manhã. Comprou a passagem. Não tenho por que ficar aborrecido, pensou. Este meio de transporte atende a um número de passageiros e as horas de saídas devem ser conforme o movimento. Faria este mesmo percurso na metade do tempo, se fosse de carro. Eu, que nunca antes precisei preocupar-me com horários para viajar. Olhou a rodoviária, era grande e muito movimentada. São muitas pessoas vindo e indo e creio que muitos têm problemas. Sempre há motivos para viajar, passeios, negócios, há partidas tristes e retornos alegres, pensou e suspirou. Passou à sua frente uma senhora, com duas malas, carregando um nenê e puxando um menino pequeno. Noel ia oferecer ajuda quando um senhor se aproximou e o menino gritou, papai. Ele arrepiou-se. Como é bom ser chamado assim. Vou ter que ficar no hotel, exclamou baixinho. Uma senhora olhou. Noel sorriu e resolveu se esforçar para não falar mais sozinho. Vou procurar um bom hotel, tomar banho, trocar de roupas e jantar. Não, irei comer primeiro, estou com fome, resolveu. Entrou num restaurante de boa aparência. O garçom que o atendeu falou educadamente, senhor, este restaurante é caro, quero dizer, a comida é ótima e custa mais. Talvez o senhor prefira ir a outro, logo ali na esquina tem um mais popular. Noel olhou-se num espelho grande na parede, estava com a roupa simples demais e, com aquela barba longa, não tinha aparência de quem tem dinheiro para uma refeição melhor. Respondeu calmamente, pago adiantado. Aqui está. Dá? Claro, senhor, desculpe-me, tudo bem. Comeu com apetite. Se eu for procurar um bom hotel com esta aparência, não me aceitarão e acho que não devo chegar à minha cidade assim, pensou. Saiu do restaurante e entrou numa barbearia, a primeira que viu, cortou o cabelo, raspou a barba. Depois foi numa loja de roupas masculinas e comprou calça e camisa. Saiu vestido com elas. Deu suas roupas velhas para um mendigo, entrou numa relojoaria, comprou um relógio e foi para um hotel. Hospedou-se sem problema. Como a aparência abre portas, pensou. Não teria conseguido hospedar-me aqui horas antes, com aquela barba e roupas simples. Agora, bem vestido, não tive nem que pagar antecipado. No outro dia foi logo cedo para a rodoviária e logo estava a caminho. A viagem era longa. Noel sentou-se ao lado da janela e ficou olhando o caminho percorrido. Viu as favelas na periferia. Teve dó ao ver aqueles barracos e que certamente era um espaço pequeno para muitas pessoas. Ficou por muito tempo observando a rodovia, o campo, lavouras, o gado. Foram muitas as pessoas que sentaram ao seu lado. Conversou com algumas, mas preferiu ficar mais quieto. O ônibus fez muitas paradas. Noel desceu, comeu pouco, tomou mais líquido. Estava muito calor e a viagem foi cansativa e novamente se pôs a recordar. Dárcio, seu amigo, era uma pessoa boa, agradável, otimista, alegre, alto, de olhos expressivos. Acho que Dárcio nasceu para ser político, pensou. Lembrou que ele, no dia seguinte, já tinha providenciado o que lhe pedira e falou, Noel, fiz tudo o que me recomendou, a ordem de despejo já foi providenciada. Eles não terão como pagar e só lhes restará mudar de lá, da casa em que vivi com meus pais. Você, Dárcio, não quer morar lá? Não, temos a nossa casa, é menor e bem mais simples, mas gostamos dela. Agradeço, Noel, havia respondido Dárcio. Quando eles mudarem, quero que mande alguém conferir, quero se possível, um oficial de justiça para que não levem nada. Traga os móveis e os eletrodomésticos para nossa lojinha, aqui na fábrica, e venda-os bem barato. Não quero nada daquilo. E tudo que pertenceu ao Gabriel, você manda para o orfanato. Tinha uma lojinha na fábrica, na qual vendiam tecidos com defeitos e os funcionários podiam trazer tudo o que quisessem para negociar. O dia havia passado rápido. Noel queria organizar tudo. Quando o advogado da capital chegou, ele o recebeu a sós. Desculpa-me, venho para uma coisa e vou lhe pedir que faça outra. Vou viajar e quero deixar uma procuração ao meu advogado e empregado Dárcio, para que lhe administre todos os meus bens, e pretendo fazer um testamento. Ficaram horas conversando. Vou demorar dias para fazer isso tudo, disse o advogado. Tem que ser rápido. O pago dobrado para que faça o mais depressa possível.
E o ambicioso profissional tratou de ser rápido. Darcio ficou observando e lhe falou, aconselhando: Noel, você já se vingou o bastante. Isto é pouco, Darcio.